Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Preso homem que invadiu escola para estrangular estudante. Barra do Corda, acusado de matar o próprio pai, é condenado a 16 anos de prisão. Primeira Vara da Infância e Juventude de São Luís regulamenta a participação de crianças e adolescentes em festas juninas. UFMA programa desligamento de subestação de energia deste sábado. Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, clássico Samará termina em 1-1 no Castelão. Cavalo supera o Tocantinópolis e encosta na liderança da Série D. Costa Rodrigues recebe Sampaio Basquete e Unimed Campinas pela LBF. E São Luís sediará esporte universitário a partir de hoje. No Rádio Opinião, te tem uma entrevista sobre denúncias de tentativas de fraudes por meio de mensagens. A gente vai conversar com o advogado da Apruma e o Gleidson Rodrigues e também o advogado Guilherme Zagalo. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, hoje, Mayra, Dia Internacional da Biodiversidade. Dia Mundial do Gótico. Dia do Apicultor. E Dia do Abraço. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas e 15 minutos. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira com a gente no YouTube, Universidade FM 106, também no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Por aqui, em O Imparcial, a manchete desta quinta-feira é: desfecho à vista, decisão do STF sobre eleição da presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão deve sair em 15 dias. O processo estava suspenso desde abril, após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Na última semana, ele devolveu os autos ao plenário virtual, permitindo que o julgamento seja retomado entre os dias 30 de maio e 6 de junho. Apesar de o voto de Moraes ainda não ter sido tornado público, sua devolução do processo indica a possibilidade de desfecho em breve. Será? Está demorando demais, né? Ainda como destaque, CCJ prevê PEC com fim da reeleição no Executivo e unificação das eleições. É isso aí, o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira, portanto, ontem, dia 21. Essa proposta, que vai ser analisada pelo plenário do Senado, prevê a unificação da data das eleições e mandato de 5 anos para todos os cargos. Pelo texto, a partir de 2034 serão realizadas eleições gerais, já valendo isso tudo, né? Vamos ver, parece que vai passar mesmo isso, tendo uma mudança bastante significativa, né, no sistema eleitoral, 7 horas e 17 minutos, produção industrial do Maranhão recua após 2 meses de alta. É isso aqui, a indústria maranhense registrou retração em março de 2025, conforme aponta a sondagem industrial realizada pela FIEMA em parceria com a CNI. O volume de produção caiu de 4,1 pontos em relação a fevereiro, né? Caiu 4,1 pontos, 4,1 pontos foi a queda em relação ao mês de fevereiro, fechando o mês com 48,2 pontos.
Festival de Bebidas Maranhense acontece amanhã e sábado, dias 22 e 23 de maio. SESI Clube Araçagi vai ser palco de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do Maranhão, o Festival de Bebidas Maranhense 2025. Esse festival que vai acontecer de 6 da tarde à meia-noite, com entrada solidária, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. As inscrições podem ser feitas na plataforma Simpla. Esses são os destaques de O Imparcial. O que tem por aí em Jornal Pequeno, Mayra? No Jornal Pequeno tem destaque sobre a Assembleia que aprova a MP, que institui o programa Bolsa e o Prêmio Estudante, destaque universitário. A MP, medida, prevê esse pagamento de bolsas mensais de R$1.000 e um prêmio único também no valor de R$1.000 a estudantes concluintes do ensino médio da rede estadual. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a medida provisória número 481/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa Bolsa e Prêmio Estudante Destaque Universitário. Com desenvoltura, o ministro André Fufuca apresenta os avanços do esporte nacional na Câmara dos Deputados. Maranhão integra a Estratégia Brasil 2050 do governo federal. Excelência ambiental do Porto do Itaqui é confirmada por meio da auditoria do CONAMA. O governo do estado passa a contar com sede da gestão estadual na região tocantina e caravana Maranhão Todos por Elas, mobiliza mais de 400 pessoas em ação integrada pela proteção à mulher. Na última terça-feira, a cidade de São Raimundo das Mangabeiras recebeu a caravana Maranhão Todos por Elas, reunindo mais de 400 pessoas na Câmara Municipal em uma ação articulada para fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouquinho, Mayra, destaques dos portais, 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Participando aqui pelo YouTube, Mari Silva Mourão, bom dia para você também, viu? Bom dia, equipe. Mara Nogueira. Ronaldo Teixeira está por aqui também, com Sofia, Maria Helena e também a Adriana, família, curtindo o Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem está por aí, Mara Nogueira? Tem ouvinte participando também. Nós temos aí o aniversariante do dia, o ouvinte Renato Gomes, em Passo do Lumiar, ouvinte assíduo da programação da Rádio Universidade. Parabéns, Renato Gomes. Felicidades para você. E continue nessa audiência, né? Vamos agora para o trânsito. Trazendo agora Borges Júnior. Bom dia, Borges. Borges, bom dia. Bom dia, Mayra, Adalberto. Bom dia a você que segue com a gente nesta quinta-feira. Informações, trânsito nos principais corredores da capital, movimento pendular neste horário nos principais corredores da capital, trânsito mais intenso é no sentido centro. Nós temos informações relacionadas a um acidente acontecido um pouquinho mais cedo. Informação é de que a via já foi liberada. Registro acontecido na Avenida José Sarney, no São Raimundo, envolvendo um ônibus e um carro de passeio. Foi um registro apenas com danos materiais no sentido centro. A CMTT esteve no local, fez as demarcações, liberou a via. Trânsito que não chegou a ser comprometido, segue então dentro da normalidade para o horário naquela via. E agora informações referentes à Avenida São Luís, Rei de França, ali à altura do bairro Turu, trânsito fluindo bem na Rei de França, sem lentidão nem congestionamentos, isso nas duas pistas, nos dois sentidos, repito, a altura do bairro Turu. Portanto, então, nesse trecho, até o momento, tudo segue dentro da normalidade. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Participe com a gente também, você ouvinte, espectador aqui também pelo YouTube, tá? 992-17-26-47. Pode mandar mensagem, tá? Pra gente aqui pelo waze.com. A gente confere também que a avenida, como o Borges já mencionou, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, embora o trânsito esteja demandado, está fluindo até o momento. O Daniel de Latu está um pouquinho mais complicado o trânsito, né? Até ali o retorno no cruzamento com a Jerônimo de Albuquerque. Aqui na área Itaquibacanga, como sempre, a gente registra um trânsito bem intenso, né? Principalmente na entrada, logo depois da barragem, adentrando aqui a área Itaquibacanga. Na saída, o trânsito está demandado, mas está fluindo neste momento, pelo menos essas são as informações por aqui, pelo waze.com. 7h23, agora vamos ao noticiário.
Antes, lembrando, você quiser participar, interagir pelo nosso WhatsApp 992 17 26 47, participe, mande sua mensagem, seu recado. Se você está dirigindo, tem algum tipo de problemas no trânsito ou alguma ocorrência, você pode participar, interagir aqui com a gente. Estamos aguardando a sua participação. 7h23. Notícias da cidade. Trazendo Borges agora para falar, falando sobre violência, né? Preso homem que invadiu escola para estrangular estudante. Como é que foi isso, Borges? Adalberto, caso acontecido na tarde dessa quarta-feira, foi uma escola no centro aqui de São Luís. O homem ele não teve a identidade divulgada, ele invadiu essa unidade escolar e tentou, então, estrangular uma aluna. No momento em que essa situação acontecia, a ronda ostensiva municipal da Guarda Municipal de São Luís fazia patrulhamento na região, então, agentes dessa ronda acabaram interrompendo a ação. A Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal de São Luís informou que esse homem pulou o muro da instituição de ensino, fato acontecido por volta das 5h30 da tarde, e após invadir a escola, aplicou um golpe na jovem, golpe conhecido como mata-leão. Então, a equipe de patrulhamento foi acionada, conseguiu interromper o estrangulamento e, logo após, fez o resgate da vítima. Passado esse momento, o agressor, então, foi detido, levado para ser apresentado às autoridades competentes, isso no plantão de Polícia Civil das Cajazeiras, onde foi submetido a procedimentos legais. Não há detalhes, por exemplo, informações da Adalberto Mayra relacionadas a essa motivação. Volto com vocês. Que coisa estranha, né? A gente fica na dúvida, né? Se a pessoa ela tinha um alvo específico ou se foi alguma coisa aleatória, não é isso, Maia? Ou de repente pode ter surtado. Com certeza foi um surto, né? Mas a gente também não sabe, não tem certeza. Mas falando ainda, Borges, continuando, infelizmente, sobre violência, em Barra do Corda, acusado de matar o próprio pai, é condenado a 16 anos de prisão. Mayra, o júri terminou por volta de 1h30 da madrugada. O Manuel Mariano de Souza Filho, o Júnior Nezin, foi condenado a 16 anos de reclusão. Vai cumprir a pena em regime fechado. Julgamento acontecido no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau. Julgamento iniciado nesta quarta-feira, no dia de ontem, e finalizado na madrugada de hoje. Sessão de julgamento no 2º Tribunal do Júri aqui de São Luís. Os réus, o Manuel Mariano de Souza, filho da vítima, e Lucivan Rodrigues da Conceição Nunes, autor dos disparos. Eles acusados, então, da morte do ex-prefeito de Barra do Corda, o Manuel Mariano de Souza. O julgamento foi presidido pelo titular da 2ª Vara do Júri, o juiz Clésio Coelho Cunha, ele que negou ao réu o direito de recorrer da decisão dos jurados em liberdade. Após, então, o julgamento, o acusado foi levado para a penitenciária de Pedrinhas. E em relação ao crime, no dia 6 de dezembro de 2017, por volta das 5 da tarde, Manuel Mariano de Souza Filho, em coautoria, juntamente com Lucivan Rodrigues da Conceição Nunes, matou o próprio pai, o senhor Manuel Mariano de Souza. Crime acontecido no loteamento Morada do Rio Corda, no bairro Trizidela, na cidade de Barra do Corda, crime que foi praticado aí com disparos de armas de fogo, sendo que um tiro a queima-roupa próximo à região do pescoço. Segundo a denúncia, o Manuel Mariano de Souza, a vítima, estava em casa quando seu filho, o Júnior Nezin, chegou e o convidou para a residência de um advogado. Era para saber informações sobre um processo na Justiça Eleitoral, processo que tratava da posse do denunciado como prefeito da cidade. No deslocamento, então, a vítima, ela pediu para descer do carro para urinar e, ao descer do carro, foi atingido com um tiro fatal. Também, segundo ainda a denúncia, o réu não prestou de imediato logo socorro ao pai, não socorreu imediatamente o pai. Já na delegacia, o Manuel Mariano de Souza, ele negou a autoria do crime e as investigações seguiram, e nas investigações foi então constatado que o denunciado ele praticava furto de gado nas fazendas do pai, fato que se dava em função dele estar endividado, devendo aí
compromissos de campanha eleitoral, a motivação então apontada para o réu ter praticado o homicídio. Isso porque o pai dele, o pai do denunciado, havia marcado para recontar o rebanho exatamente no dia em que o crime aconteceu. Portanto, então, julgamento finalizado na madrugada dessa quinta-feira, na madrugada de hoje, o Manuel Mariano de Souza Filho foi condenado a 16 anos de reclusão, pena pelo assassinato do próprio pai, o senhor Manuel de Mariano de Souza. A pena, então, deve ser cumprida em regime fechado. Adalberto, Mayra. Olha, Borges, essa é uma história trágica, né? Que também tem envolvimento no caso aí, porque diz respeito à atuação também, né? Atuação no sentido de ser pai do próprio acusado, do réu, né? Ser um político, né? Foi prefeito de Barra do Corda, enfim, não só a sociedade cordense, né? Mas todo o estado, enfim, isso é uma coisa de repercussão nacional, né? O filho matando o próprio pai. Ex-prefeito, uma figura influente politicamente naquela região, lá em Barra do Corda, e a época, né, enfim, continua chocando, né? Mas a época foi uma coisa terrível. Essa notícia, ela pegou todo mundo, enfim, deixou todos, né, tiveram contato com essa informação, estarrecidos por conta dessa coisa dramática, né? Parricídio, né? Filho matando pai. Que coisa lamentável. Vamos aguardar, né, a finalização. Aliás, já finalizou, já teve a sua condenação. Cumprir, claro, por esse crime, né? Que coisa terrível. 7h29 agora. Mudando de assunto, Borges, fale sobre a primeira vara da infância e juventude de São Luís, que regulamenta, né, como todos os anos, a participação de crianças e adolescentes em festas juninas, nos arraiais também, né? Adalberto, a portaria ela foi editada disciplinando então a entrada e permanência de crianças e adolescentes em locais de festas, arraiais e eventos juninos, também referente à participação em manifestações artísticas e culturais, seja em ambientes privados ou públicos. Portaria editada pelo juiz titular da primeira vara da infância e juventude de São Luís, o José Américo Abreu Costa, o juiz José Américo Abreu Costa. Dentre as medidas, o documento estabelece requerimento de alvarás judiciais para os festejos do São João de 2025, participação de crianças de até 12 anos de idade incompletas, independente de estarem acompanhadas ou não dos pais ou responsáveis legais, precisa de apresentação do alvará judicial. Os requerimentos de alvará, eles devem ser entregues na divisão de proteção integral da primeira vara da infância e da juventude aqui de São Luís, ela que funciona no Fórum Desembargador Sarney Costa, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, e o prazo para essa solicitação vai até o próximo dia 30 de maio. De acordo ainda com a portaria, Adalberto, Mayra, a participação de adolescentes maiores de 12 anos de idade em eventos juninos só vai ser permitida com a autorização expressa do pai, mãe ou responsável legal. Já os menores de 7 anos, acompanhados ou não, só podem participar dos eventos até a meia-noite, e crianças nas faixas etárias entre 7 e 12 anos incompleto até as 2 da madrugada do dia seguinte. E em relação a adolescentes maiores de 12 anos, não há limitação de horário, desde que estejam autorizados. Para o requerimento do alvará, deve ser apresentada uma documentação específica, incluindo aí identidade, CPF, por exemplo. O não cumprimento das determinações previstas nessa portaria impede, então, a participação da criança ou o adolescente que estiver de forma irregular naquele local, que deve, portanto, então, ser retirado. Se estiver participando da brincadeira, que já foi iniciada também, deve ser retirado do local, impedido de participar da brincadeira. Além desses pontos, vai ser também lavrado auto de infração administrativa, caso não seja cumprido o que determina a portaria. Adalberto, Mayra. Já pensou o que você faria se ganhasse R$25 mil? A Equatorial Maranhão pode te dar a chance de transformar esse sonho em realidade com o último sorteio da promoção Energia em Dia. E para participar é muito fácil. É só se cadastrar no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br
Você vai informar os dados do titular da conta e confirmar a sua participação. Mas atenção, as contas de energia precisam estar em dia para que possa receber o prêmio. E para aumentar as chances de ganhar, é só pagar a conta pelo Pix, usando o QR Code da fatura, pelo débito automático ou cartão de crédito no site da Equatorial. Atualizar os dados com telefone, e-mail, informar o NIS e optar pelo recebimento da fatura digital por e-mail ou WhatsApp, que também pode garantir números da sorte extras. Você tem até o dia 28 de maio para se cadastrar e garantir a sua chance de concorrer. Para qualquer dúvida, acesse o regulamento em nosso site Equatorial. Por você, hoje, pelo futuro, todo dia. E Maria Nogueira, no segundo bloco, você confere aqui no Jornal Rádio Universidade. Vamos falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, que está programando o desligamento de subestação de energia para este sábado. Tem também as dicas de economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Esporte, clássico, Samará termina em 1-1 no Castelão. Cavalo supera o Tocantinópolis e encosta na liderança da Série D. Costa Rodrigues recebe Sampaio Basquete e Unimed Campinas pela LBF. E São Luís sediará esporte universitário a partir de hoje. No Rádio Opinião, denúncias de tentativas de fraudes por meio de mensagens com o advogado da Pruma, Gleidson Rodrigues, e o advogado Guilherme Zagallo. A gente volta já com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não sai daí, Jornal Rádio Universidade, no segundo bloco. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem, em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Eu não quero acreditar que você ainda não se cadastrou na promoção Energia em Dia. Já são mais de 10 mil ganhadores e o próximo pode ser você. Aí eu fiquei feliz, né? Emocionada de meu Deus. Aí saí gritando lá pro meu marido, ganhei 500 reais. O grande prêmio de R$25 mil ainda está te esperando. Não perca essa chance. Atualize seus dados, pague no Pix ou no débito automático e participe. Tá esperando o quê? Se cadastra agora. energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br.
Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h38, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Maria Nogueira trazendo de volta Borges, né, para falar sobre a Universidade Federal do Maranhão. Borges vai ter desligamento, tem desligamento programado e vai acontecer neste sábado, não é isso? Isso, Adalberto, porque vai ser realizada, então, uma manutenção preventiva na subestação da STI, que é a Superintendência de Tecnologia da Informação da instituição da Universidade Federal do Maranhão. Então, para a execução segura do serviço, vai ser necessário realizar um desligamento programado da energia elétrica. A Cinfra informando, então, repassando essa informação. Desligamento que vai acontecer neste sábado, dia 24, vai ser das 8 da manhã ao meio-dia, ação que busca garantir o bom funcionamento e a segurança do sistema elétrico, isso porque deve, então, prevenir falhas e interrupções inesperadas. Outras informações, Adalberto, Mayra, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, informações referentes à Universidade Federal do Maranhão, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pela informação. 7h39, mandando um abraço aqui para a audiência. O Marcelo Carvalho, né, acompanhando a gente aqui no Jornal Rádio Universidade, filho da Molde Rebelo. Molde, nossa grande e experiente profissional no Rádio FM, aqui na Rádio Universidade, tá? 7h39, Mayra. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 20 minutos para as 8, São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado. Pode chover pela manhã, tarde e noite. A umidade é 93%, a temperatura está 23 graus. A média, a mínima 24, a máxima 30 graus. Informações do Clima-Tempo. Pois é, vamos agora à tábua de maré, nesta quinta-feira, dia 22, pré-amar. A primeira aconteceu às 2h14 da madrugada, com 5,1 metros. A segunda será às 2h51 da tarde, com 5,2 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais às 8h34 da manhã, com 1,2 metro. A segunda será às 9h08 da noite, com 1,1 metro. Notícias do Brasil. Mayra, vamos começando aqui os destaques nacionais com a manchete de O Globo. Reuniões da trama golpista em detalhes. Ex-chefe da FAB relata ao STF pressão de Bolsonaro por ruptura. Batista Júnior cita brainstorming sobre prisão de Moraes e revela alerta a ex-presidente. Aspas. No dia 1º de janeiro, o senhor não será presidente. Fecha aspas. Agora, destaque do Estado de São Paulo, Mayra. O Estado de São Paulo, o Senado aprova regras que facilitam a obtenção de licença ambiental. Ambientalistas apontam grande retrocesso, enquanto produtores esperam menos burocracia. Antes da votação, Marina Silva previu que a lei gerará guerra fiscal. A ministra do Meio Ambiente afirmou, antes dos senadores aprovarem a nova regra, que estados poderão afrouxar regulamentações para atrair investimentos. É isso aí. Para finalizar, a manchete de Folha de São Paulo, nesta quinta-feira, Senado aprova lei que flexibiliza licenciamento ambiental no país. Resultado é derrota da ministra Marina Silva e vitória da bancada ruralista. Texto vai à Câmara. 7h42. Concursos e oportunidades. E vamos às dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o concurso do Ministério Público do Maranhão,
para o cargo de promotor de justiça substituto, destinado a bacharéis em direito com atuação na área jurídica. Inscrições até o dia 4 de junho pelo site institutoaocp.org.br. Participe! Continuando com 4 seletivos da Universidade Estadual do Maranhão. São 6 vagas para o cargo de professor nos municípios de Balsas, Codó, Itapecuru-Mirim e Lago da Pedra. Inscrições no site concursoseletivos.ema.br. Até o dia 28 de maio, taxa de R$ 100. Inscreva-se! Finalizando com o concurso público da Prefeitura de Barra do Corda, a 462 quilômetros de São Luís. São 283 vagas, com formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições no site consupan.com.br. Até o dia 16 de junho. Taxas de R$ 80 a R$ 120. Não perca! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Vamos lá, as notícias do esporte. Mayra Nogueira, a gente começa falando sobre o clássico Samará, que terminou aí em 1-1 no Castelão. Tubarão e Bode se enfrentaram mais uma vez nesta temporada em partida válida pela 5ª rodada da Série D e ficaram apenas no empate. Sampaio permaneceu no penúltimo lugar na tabela com 5 pontos no grupo B, enquanto o Bode somou 6 e entrou no G4. O primeiro tempo foi bem equilibrado, com boas movimentações das duas equipes. O Tricolor abriu o placar com o estreante Jean Ítalo aos 44 minutos. E aos 47, Jorge deixou tudo igual para o MAC, com uma cobrança de falta. No segundo tempo, o jogo ficou morno, sem pressão, sem encaixe de jogadas. Os times voltam a campo neste fim de semana em partida válida pela 6ª rodada da fase de grupos. O Maranhão Atlético recebe o Parnaíba no sábado, dia 24, às 4 da tarde, no estádio Castelão, em São Luís. Já o Sampaio Correia visita o Maracanã, às 4 da tarde de domingo, dia 25, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, interior do Ceará. Vamos conferir. Falando agora sobre o Cavalo de Aço, superando aí o Tocantinópolis, encostando na liderança da Série D. Os times se enfrentaram pela 5ª rodada da fase de grupos do Brasileiro na noite de ontem, no Ribeirão. O Imperatriz levou a melhor, com placar de 2-1. Alcançou 10 pontos, 1 a menos que o Altos, o líder do grupo B. O Cavalo começou a partida muito animado, dominando as jogadas. Marcou os 2 gols ainda no segundo tempo, com o veterano Papel aos 13 minutos e com o novato Luan Santos aos 44. O ritmo diminuiu no segundo tempo e a equipe maranhense perdeu 2 chances claras. O Tocantinópolis melhorou o desempenho na segunda etapa, diminuiu a vantagem cavalina com gol de Ítalo em cobrança de pênalti cometido por Wesley Santos em Rochinha. O próximo jogo do Imperatriz acontece no sábado, dia 24, no estádio Felipão, em Altos, no interior piauiense. A partida está marcada para 4 da tarde diante do Altos, líder da competição. É isso aí, muitas emoções garantidas nesse confronto, né, Mayra Nogueira? Mudando de assunto agora, falando sobre o Costa Rodrigues, que vai receber hoje o clássico Sampaio Basquete Unimed Campinas. Tubarão concluiu ontem a agenda de treinos para o duelo desta quinta-feira diante do Campinas, pela 5ª partida do retorno da LBF 2025. Sampaio segue na liderança, são 26 pontos, enquanto a equipe adversária ocupa o 5º lugar com 23. Os antigos rivais vão se enfrentar pela segunda vez na temporada. Na primeira, a vitória foi boliviana. E para este novo confronto, David Pelosin deve escalar Letícia, Josefino, Isabela, Jordan e para o garrafão, já que Gabi Guimarães está fora, defendendo a seleção brasileira. É isso aí, o duelo Sampaio-Campinas está marcado para as 7h30 da noite hoje no Ginásio Costa Rodrigues, aqui em São Luís. Vamos conferir. Adalberto, São Luís sediará o evento esportivo universitário a partir de hoje. Os Jogos Universitários Brasileiros Jubes Atléticas Maranhão vai reunir cerca de 1.100 estudantes atletas no período de 22 a 25 de maio em 16 modalidades. Os participantes representam 44 associações atléticas
de 11 estados do país. Essa iniciativa que é promovida pela CBDU, que é a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, em parceria com a FAME, Federação Maranhense de Esporte, e também com o apoio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Governo do Estado do Maranhão. Considerada a maior celebração universitária do esporte, Brasil Leoro, o evento vai ocupar diferentes espaços da cidade, com disputas voltadas para a integração e entretenimento no evento. E nesta edição contempla 2 novidades, tem sinuca e póquer. É isso aí, vamos conferir mais informações no endereço cbdu.org.br. A redação aqui é de Joelma Valdez, você já sabe, tem esporte de segunda a sexta ao meio-dia, aqui no apito inicial, também no sábado às 11 da manhã. 7h48 agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Aposentados da Universidade Federal do Maranhão têm recebido com frequência nos últimos tempos mensagens falsas, né, com propostas das mais estranhas, pode-se dizer, em relação a fraudes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o advogado Guilherme Zagalo. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade. Maravilha. Olha só, falar sobre isso que está acontecendo, né? É uma chuva, digamos assim, né, de tentativas de golpes, né, que tem se observado nos últimos tempos, nos últimos dias, nas últimas semanas, né, tendo aí como foco pensionistas, enfim, aposentados da Universidade Federal. Isso aí também tem envolvido, né, a Pruma de uma maneira aí para tentar se defender dessas ações, e a informação é um dos melhores caminhos para isso, né? Enfim, estão usando também o seu nome, né, como nessa tentativa de fraude também. Explica para a gente o que está acontecendo de fato, por favor. Tá, esse é um problema nacional, Adalberto, que está acontecendo. Já existe, inclusive, uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil que esse tipo de crime seja federalizado, porque acabam que isso afeta também a credibilidade da justiça. Muitas vezes são utilizados, enviados cópias de documentos, utilizando os símbolos da justiça, o brasão da República ou dos estados, quando é justiça estadual, e pessoas se fazem passar por advogados, eles pegam dados públicos de processos que estão disponíveis a qualquer um. Toda a publicação de processo judicial, ela precisa acontecer de forma pública no Diário da Justiça, né? Então, pega lá o nome da pessoa, o número do processo e manda uma mensagem para a pessoa, a partir dessas informações, que são verídicas, aí pedindo em coisas que não procedem. Geralmente, o golpe consiste em pedir o recolhimento de uma custa processual para receber um valor da justiça muito maior, em valores médios, assim, de 3 a 5 mil reais, para permitir o pagamento de 100, 120, 150 mil reais. Isso é uma coisa que não existe na justiça, você recolher custas elevadas, a justiça tem custas judiciais de valores baixos, que normalmente são pagas, no caso da Justiça Federal e Estadual, no começo dos processos. A Justiça do Trabalho não tem custas por ajuizamento de ação, apenas alguns poucos procedimentos. Então, eles se valem da desinformação das pessoas e, utilizando essa aura de credibilidade de informações verídicas, né, que existem, para iludir as pessoas, se fazem passar, não só por mim. Houve um levantamento no final do ano passado de 270 ocorrências de golpes ou tentativas de golpes no período de 4 meses, envolvendo dezenas de advogados. Aqui no escritório, além de mim, eu acho que nós tivemos 6 ou 7 colegas que passaram pela mesma situação. E é terrível, porque você, muitas das vezes,
pegam fotos públicas na internet, de postagens ou de entrevistas, e colocam, habilitam num perfil falso, numa rede, no WhatsApp, por exemplo, e a pessoa que recebe ali a ligação, às vezes, se confunde, acha que está falando realmente com o advogado, a advogada, e acaba caindo nesse tipo de golpe. Isso é uma ponta de um iceberg, né? Isso também está acontecendo em outras áreas. Diariamente eu recebo ligações de bancos que eu nem tenho conta corrente informando que foi feita uma transação em meu nome, se eu quero reconhecer. Mas isso, vamos dizer assim, é um tipo de golpe mais difícil de você cair, porque você, como eu recebi essa semana uma ligação de um banco privado, que eu nunca tive conta corrente. Então, é fácil de você descartar. Quando envolve processos judiciais, que a mensagem vem com o número do processo correto, o nome da pessoa, o nome do advogado que está cuidando do processo, muitas das vezes as pessoas acabam caindo. É muito triste isso. Além do prejuízo financeiro, depois as pessoas se sentem mal, porque quando elas se distanciam um pouco do problema, elas percebem como que eu acabei caindo nesse tipo de golpe. Enfim, é uma coisa muito ruim. Guilherme, eu queria que você falasse agora sobre o nível que está, justamente em termos de investigação do que está acontecendo, né? Você está trazendo aqui, enfim, já deve ter um número aí de pessoas que já caiu nesse golpe, enfim, em termos de investigação, como é que está isso com a polícia, quais os horizontes, né, atuais para essa questão? A nossa orientação é que todos os casos, mesmo aqueles que são apenas uma tentativa, em que a pessoa não chegou efetivamente a pagar, deve se registrar, emitir um boletim de ocorrência online. Todas as secretarias de segurança do país possuem essa instância, ou seja, a pessoa não precisa sair de casa sequer para fazer esse registro, porque a partir dessas informações, a Polícia Civil pode fazer as investigações e resultar em prisão. Nós já tivemos prisões realizadas em casos como esse. No nosso caso, foi uma prisão que aconteceu no estado do Ceará, porque essas quadrilhas, muitas das vezes, operam em locais distantes até de onde a vítima reside, exatamente para dificultar o trabalho de apuração, tendo em vista as limitações de investigação das polícias estaduais, né? Elas podem atuar em outros estados, mas isso torna mais difícil a investigação, mais onerosa. Então, o que a gente recomenda é que toda tentativa dessa seja registrada um boletim de ocorrência, informando o número que tentou a ligação. Enfim, há uma movimentação para que o crime seja federalizado, o que facilitaria o processo de investigação, mas enquanto isso não ocorre, é competência da Justiça Estadual, da Polícia Civil, no caso da investigação criminal preliminar, e é importante que as pessoas registrem isso. É um movimento mais amplo que está acontecendo no nosso país, de uma ampliação dos crimes virtuais e da diminuição dos crimes físicos, né, os crimes presenciais, que têm mais risco, enfim, acabam muitas das vezes resultando na prisão em flagrante daqueles que estão tentando essas ocorrências. Então, os dados estatísticos mostram que não só esse golpe envolvendo processos judiciais, mas, de um modo geral, os crimes virtuais têm crescido muito no nosso país. Guilherme, sobre essa expectativa de que esse tipo de crime, ele seja federalizado, em que nível está também? Isso aí está em termos de votação? Qual é a expectativa, justamente, e em que nível está em termos administrativos, né, para que isso seja concretizado? Olha, isso começou como um problema local, só que, como todos os estados registraram esses problemas locais, isso virou uma reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso afeta a credibilidade do exercício profissional. Chegou numa situação, Adalberto, que às vezes, quando a gente tem pagamentos para fazer, que não, inclusive, nem precisa de recolhimento de custas, hoje algumas pessoas já estão desconfiadas, acham que é algum tipo de tentativa de golpe. Enfim, isso vai criando uma situação de descrédito no sistema de justiça. A advocacia é parte do sistema de justiça, né? Muito ruim. Então, é por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil fez essa solicitação,
porque essa relação de confiança entre a sociedade e aqueles que os representam judicialmente, a advogada ou advogado, ela é muito importante. Vai criando essa distorção que até quando não tem golpe, quando é um pagamento legítimo, a pessoa começa a achar que aquilo ali é uma tentativa de fraude, que em algum momento vai ser pedido um pagamento de algum valor absurdo, enfim. É por isso que há essa movimentação. É claro que isso vai depender do Congresso Nacional, em última instância, né, se houver necessidade de alterar a lei, embora também isso possa acontecer pelo Poder Judiciário, interpretando as normas que nós temos, porque como muitas das vezes são os símbolos da República e da Justiça que são utilizados, eu acho que já existe, em alguns casos, a possibilidade da federalização. Não em todos, mas em alguns é possível, sim. Maravilha. Para a gente finalizar, né, o que é que você tem a dizer justamente para essas pessoas? Inclusive, uma parte aqui é de pensionistas, servidores, ex-servidores aqui da Universidade Federal do Maranhão, né? A Justiça não cobra custas para a realização de pagamentos. Isso é um princípio. Ou quando cobra, os valores são mínimos mesmo, da casa de 20, 30 reais. Então, não acredite em nenhum tipo de mensagem que pede o pagamento de custas em valores elevados para liberar, para destravar, para permitir o pagamento de valores elevados posteriores. Procure o seu advogado, a sua advogada, presencialmente, se possível, vá no escritório ou ligue no telefone que você tem contato. Não acredite na mensagem que você recebe com uma fotografia. Hoje, com esses meios digitais, é fácil de fazer. Aliás, com o deepfake, né, as tecnologias novas, em que é possível até simular a voz de pessoas, isso pode acontecer. Então, procure sempre manter uma postura vamos dizer assim, de questionar esse tipo de mensagem, ou quando não mesmo, de ignorar. A Justiça não funciona dessa forma, não há cobrança de custas para liberação de pagamentos. É isso aí. Eu acabei de conversar aqui, portanto, com o advogado Guilherme Zagallo. Ele falou sobre denúncias, né, de tentativas de fraudes por meio de mensagens, enfim, outros formatos também. Zagallo, muito obrigado pelas suas informações e, enfim, boa sorte nessa coisa, né, que está acontecendo e vocês estão enfrentando, né, que são dificuldades também, e que essas pessoas encontrem, claro, na justiça, um caminho bom e que não caiam, né? Evitem cair também, né? Não cliquem em qualquer mensagem, qualquer link. Presta um relevante serviço público quando faz esse tipo de esclarecimento. Maravilha. Muito obrigado e um bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente fica por aqui. Mayra Nogueira assume agora a concessão das 8 e muita música boa para você. Hoje, quinta-feira, é dia delas. Exatamente. Só vozes femininas a partir de agora, daqui a pouquinho, né? Depois do Rádio Ciência, aqui na Rádio Universidade. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado.